tudo bem? Hoje eu venho conversar com você a respeito de procedimentos estéticos invasivos. E o que eu quero te falar é com o objetivo de te economizar tempo, de te ajudar a tomar decisões que de repente você está adiando. Alguma coisa que pode ser bom para você. Os profissionais de saúde, de forma geral, digo, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, dentista, muitos de nós, que eu sou farmacêutico, muitos de nós muitas vezes temos afinidade e temos a habilidade e o encantamento de trabalhar com substâncias invasivas ou com procedimentos invasivos, e muitas vezes temos medo, não é? E na verdade o segmento de estética, da estética invasiva, ela leva a gente para esse universo e muitas vezes de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve, quando a gente sabe lidar com ela. É claro, todo procedimento invasivo ele apresenta um risco e muitos dos meus alunos me perguntam: professor, como que eu posso evitar esse ou aquele risco? Eu falo assim, bom, aí você precisa trabalhar com segurança, e quando a gente fala de segurança, a gente elenca aquilo que é básico. A gente não pode querer reinventar a roda para atingir os objetivos que a gente deseja. Então a gente tem que trabalhar princípios básicos, porque quando a gente está lá na universidade, a gente está se graduando, toda disciplina relacionada com medicamentos, com a forma que o nosso organismo funciona, seja microscopicamente, macroscopicamente, a gente percebe que todos os assuntos eles começam relembrando o que em algum momento foi dito. Pode prestar atenção. Muitas vezes eles começam falando das estruturas básicas, ele começa relembrando as vias de administração, ele começa falando para você assim, olha, presta atenção nisso, você não pode esquecer isso que foi dito em tal momento, em tal assunto. Então, quando a gente trabalha com qualquer procedimento invasivo, a gente não pode perder como referência as vias de administração e qual tecido que a gente está atingindo ali naquele momento. Então eu preciso trabalhar isso, eu preciso investir nisso e saber os limites. Isso minimiza os riscos, porque muitas vezes você fala assim, mas eu vou administrar isso numa pessoa, pode dar uma reação adversa, pode dar um choque anafilático. O que eu tenho para te dizer? Eu trabalho com isso mais ou menos desde 2011. Quais os problemas importantes que eu tive? Olha, chego a ter dias de atendimento, já teve episódios aí, eventos, que de um dia para o outro atender. Melhor, vou te dar uma posição exata. Eu dei um curso de mesoterapia estética corporal e facial em São Paulo uma determinada vez, e o volume de modelos começou a crescer tanto, porque a divulgação do nosso trabalho era muito grande, então um contava para o outro, não sei o que. Teve até 2 vans vindo de uma outra cidade para vir para ser modelo e tudo mais, uma fila enorme. Eu nunca trabalhei com muitos alunos, e eu trabalhando lá com 10 alunos, 2 alunos por maca, 5 macas, 150 atendimentos em 2 dias. Não é pouco. E isso se repetia todas as vezes que a gente ministrava o curso, umas 2 vezes por mês. Também tive situações de trabalhar Botox Day, trabalhar preenchimento Day e
trabalha também com Skin Buster, e a gente atender em 2 dias, na verdade, por volta de 40, 50 pessoas em 2 dias. É claro, com pessoas me ajudando, fazendo antisepsia, tirando foto, né? Aí eu fazia a marcação, preparando o produto para eu injetar. É lógico, você precisa de um arsenal e você precisa de apoio para você construir um bom trabalho. É sempre assim. Então, nesse universo que eu estou querendo te explanar, é o seguinte, que seguramente já fiz mais de 5.000 atendimentos na área de estética. E se eu for lembrar de problemas específicos, não chegam a 5, e desses 5 mais sérios 2, mas nenhum que eu não conseguisse resolver trabalhando aqueles princípios que a gente trabalha na graduação e que todo profissional de saúde tem um bom senso de trabalhar. O que a gente não pode ser louco, né? Não tem outra palavra para colocar aqui. A gente não pode ser louco. O que é um louco? Aquele que não respeita os limites. Você viu aí, durante o final do ano passado e esse ano, profissional aí, graduado, até reconhecido, que não respeitou os limites do organismo. Ele estava trabalhando com um produto adequado, ele estava usando a via adequada, e o que ele não tinha, na verdade, era limite e respeito pelo outro ser humano. Então, o risco que vai acontecer, muitas vezes um cliente vai reclamar mais da dor do que o outro, mas isso tudo, você conhecendo as substâncias que você está trabalhando, você vai saber se é exagero do seu cliente ou se realmente aquela substância proporciona aquilo. Então, eu sempre gosto de orientar o cliente em determinada situação, falar assim, olha, eu estou usando um anestésico tópico para te ajudar a não ter esse tipo de dor ou diminuir a dor. Eu falo para ele, olha, eu estou usando aqui uma substância que ela não é tão dolorida, olha, esse procedimento ele vai doer, ele vai arder durante o momento da aplicação, depois passa, mas você vai perceber que a resposta dele também é bem interessante. Então é o tipo de coisa que a pessoa precisa ter a informação para depois a gente minimizar os riscos. E também quando o cliente tem dúvida, muitas vezes as pessoas que estão recebendo o procedimento estético, está recebendo pela primeira vez, ela tem a noção que receber aquele tratamento por uma via injetável, uma via invasiva, ela entende que a resposta disso será mais rápida. E na verdade é. Então, muitas vezes ela tem até medo, mas ela investe naquele tipo de situação. Mas o que você precisa ter? Você precisa ter a sua cabeça no lugar, o uso dos seus conhecimentos para entender que você está fazendo a coisa certa no lugar certo. Na grande maioria das vezes, principalmente na mesoterapia, que ela abrange praticamente tudo que a gente tem de estética invasiva hoje, tudo passa pela mesoterapia. Se você tiver curiosidade, como eu tive, de estudar o princípio da mesoterapia, você vai ver que tudo está relacionado à mesoterapia. Quando você vê, por exemplo, uma toxina botulínica, o que é uma toxina botulínica? Na verdade, ela parte de um clostrídio botulínico, que foi uma substância que causou um problema em determinado tempo, a origem do palmito e tal, e foi atenuado, e hoje a gente tem o benefício de paralisar um músculo e diminuir a possibilidade de rugas em função dessa bactéria. Então, a estética, de modo geral, que é um princípio da mesoterapia, ela trabalha com doses atenuadas de substâncias, ou seja, concentrações menores. E muitas vezes essa concentração menor ela é considerada como um correlato, ok? Mas pela via invasiva. Então,
o risco de você ter problema ele é menor, não é pequeno, ele é menor. Mas a gente também sabe que uma pessoa não precisa de altas doses de substância para desenvolver um efeito colateral, uma coisa do tipo. Basta ela ser alérgica. E aí, dependendo da alergia dela, as respostas vão ser todas. Mas qualquer profissional de saúde que lida com atendimento ao povo, ele sabe que isso é iminente. Não dá para você escapar dessa situação de falar assim, olha, não vai acontecer nada. Isso vai acontecer. É o que acontece com todo profissional de saúde, seja lá trabalhando em laboratório clínico, coletando amostras, seja fazendo exames por imagem que tem contraste, seja aplicando uma injeção numa farmácia, seja fazendo o que for. E muitas vezes as pessoas que são alérgicas nem sabem que são. E fica por sua conta orientar, relembrar e chamar a atenção do nosso cliente para isso. Então, quando você trabalha com o ser humano, você não precisa de uma técnica invasiva para ter situação de risco. Já vi muito, tem um caso até de profissionais que resolveram fazer um peeling químico no corpo da pessoa e deu uma queimadura de 3º grau. E quanto era invasivo? Tinha agulha no processo? Não tinha agulha. Mas tinha uma substância química que promovia uma invasão, mas não uma invasão pontual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O resultado maior ou menor, ele vai estar baseado em algumas orientações que você vai ter. Porque o profissional para trabalhar com estética, ele tem que fugir daquele oba-oba, daquele glamour que todos envolvem, é bonito, é beleza, não sei o quê, e ter o olho fixo na saúde. Ou seja, eu tenho que conhecer o organismo, não dá para fugir disso. Eu tenho que conhecer a estrutura onde eu vou administrar o produto, eu preciso conhecer a disfunção estética que eu vou trabalhar, saber qual que é o limite que eu posso atingir como profissional de estética e aí selecionar o produto. Quando eu tenho esse conjunto de informação, eu tenho um critério para selecionar o produto. Isso é muito interessante e muitas vezes as pessoas querem pular essa etapa. Não dá para pular essa etapa. Eu vejo muitos que não querem, na verdade, semana após semana no atendimento, fazer a avaliação do cliente. Medir, pesar, verificar a prega de gordura, ver se realmente está acontecendo a evolução do cliente e se aquele esquema de tratamento que você desenhou, se realmente está atendendo a necessidade do cliente e simplesmente vai seguindo uma sequência com autonomia nenhuma. Porque a nossa grande vantagem é quando eu tenho conhecimento, tenho critério e eu sei para onde ir. Então, se o meu cliente não está respondendo com essa substância, eu vou combinar com a outra e isso vai me ajudar a trabalhar muito bem todo o universo do meu cliente. E a grande vantagem de você trabalhar com substâncias invasivas é você saber quando trabalhar isso. Mas dificilmente numa mesoterapia, principalmente gordura localizada, você vai fazer uma sessão com um conjunto de substância e outra com outra, e daqui a pouco com outra. Se você não tiver resultado, você não sabe qual que não proporcionou resultado. Se foi a primeira, se foi a segunda, se foi a terceira. Se você teve resultado, aí você fala assim, tá, e agora? O que eu devo fazer? Eu mantenho a última que eu apliquei ou eu mudo? Então, geralmente, eu recomendo que você tenha 2 ou 3 sessões trabalhando as mesmas substâncias e que isso garanta para o seu cliente a condição dele de evolução, não é? Então, isso é muito importante.
E quando a gente fala de seleção de produto, eu tenho que trabalhar qualidade e orientação. Isso é indispensável para eu poder ter autonomia. Bom, falando um pouquinho já de fornecedor, você não deve comprar aquele produto de um fornecedor que muitas vezes você está num grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram, você está vendo no YouTube, no Facebook, que aquela marca proporcionou alguma coisa ruim para alguém. Principalmente quem está começando. Quem está começando não deve apostar uma quantia que ele não pode pagar. E apostar numa quantia que ele não pode pagar na saúde estética é eu saber que eu tenho um produto que já gerou problema para 2, 3, 4, 5 profissionais e eu usar esse produto no meu cliente. Eu já sei, está desenhada a trajetória. É uma tragédia anunciada. E muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas comigo vai ser diferente. Deixa para fazer esse tipo de investimento quando você tiver mais corpo, quando você conhecer mais o segmento. Ou então nem faça. Se você vê que a reputação daquele laboratório, mesmo que ele ofereça produtos mais baratos, tem uma reputação complicada, foge dela. Foge dela, porque geralmente ela não vai te trazer bons produtos e bons resultados. Esse é o cuidado que você deve tomar. Então, ser muito prudente com isso. E olha, uma outra orientação que eu vou te dar. Você começou a comprar determinados produtos e às vezes você fala assim, eu devo comprar uma mescla, que é a combinação de várias substâncias para ter um tratamento de gordura localizada, um tratamento de estria, ou um outro tratamento que for, ou eu devo eu mesmo montar as minhas mesclas. Eu vou te explicar um princípio que eu aprendi lá no meu último ano de faculdade. Olha que está fazendo 25 anos isso. Na verdade 26, que essa informação eu recebi no meu último ano de faculdade. Eu não lembro que eu tinha um professor de farmacotécnica industrial que ensinava a gente a produzir medicamentos em escala industrial. E ele falava assim, olha, todo desenvolvimento ele tem que partir de alguma coisa que você tenha conhecimento. Então isso acaba se transformando numa cópia. E eu naquele momento eu fiquei meio chocado. Eu falei, putz, um cara brilhante desse, falando alguma coisa desse tipo. Por eu respeitar aquele profissional, eu fiquei pensando, eu falei, será que é esse o caminho? Realmente a gente tem que reproduzir coisas que outras pessoas já estão fazendo. E eu fui percebendo isso. E sabe o que acontece? A gente muitas vezes, quando é recém-formado, a gente tem aqueles dois bichinhos, né? O pink e o cérebro. A gente quer conquistar o mundo toda noite. E a gente acha que num passe de mágica, da noite para o dia, você vai ser um profissional reconhecido, que todo mundo vai estar batendo palma para você e que você é a pessoa mais fantástica do mundo. Eu vou te falar, aqui no mundo real isso não acontece não. A gente precisa traçar a nossa trajetória, a gente precisa encontrar o nosso caminho e aí você trabalhar nele. E aí que eu fui entender o que aquele professor Titi estava me ensinando. Que na verdade eu precisava ver como as pessoas de referência faziam, entender como que eles faziam, por que que eles faziam, para depois eu desenvolver o meu próprio modo de trabalhar. Então, com a mesoterapia não é diferente. Você tem lá uma série de substâncias que você pode, claro, combinar e fazer sua própria mescla. Mas muitas vezes os laboratórios também já têm preparações que elas já estão prontas, combinadas, para você misturar e já ter um sucesso pré-estabelecido. Mas cuidado, porque muitas delas têm efeitos colaterais que são expressivos e você precisa saber lidar com ele e saber que pode acontecer aquilo. Porque quando a gente é pego de surpresa, o negócio ele fica muito complicado. E uma coisa que é importante também
é você pensar no seguinte, olha, eu vou selecionar um fornecedor. A partir do momento que eu pego aquele produto, coloco dentro da minha clínica, dentro do meu espaço, eu vou utilizar aquele produto, eu passo a ser responsável por aquele produto. Quem responde em primeiro plano sou eu. Sou eu. Eu que selecionei, eu tive liberdade de escolher. Não sei qual que foi o critério que eu utilizei, se foi só preço, se foi técnica, se foi porque um amigo me orientou a utilizar, se foi porque um professor, se foi por conta de um curso, não interessa. A questão é que você selecionou aquele produto e colocou dentro do seu estabelecimento e você aplicou. A pessoa que é responsável por essa aplicação é quem responde por ela. Então, cuidado. Costumo enfatizar que estética não é só beleza e que as características do produto, as características químicas, físico-químicas, físicas inclusive, elas não podem alterar porque eu estou trabalhando com estética, porque eu estou trabalhando com correlatos, porque eu estou trabalhando com substância com concentrações mais baixas. Não pode. E isso também vale para conservação e armazenamento de produtos. Seja um cosmético, seja um injetável, eu tenho que seguir as orientações fornecidas pelo fabricante para poder armazenar aquele produto. Das escolas que eu venho, eu sou mestre na área de produção e controle de medicamentos, dei aula a respeito disso há mais de 20 anos nas universidades e também cursos técnicos no começo, e a gente entende hoje que a conservação de um produto ela é tão importante quanto o produto em si, a sua potência farmacológica. Então, quando um fornecedor fala assim, conserve em geladeira, respeite e conserve em geladeira. Fala assim, não, então você tem que armazenar esse produto em temperatura ambiente. Temperatura ambiente, ela varia de 15 a 30 graus. Isso que é considerado temperatura ambiente. A temperatura ambiente universal é de 20 graus centígrados, tá? Mas eu tenho que te dizer que a gente trabalhando numa faixa de temperatura entre 20 e 23 graus, com auxílio de um ar-condicionado, não tem jeito, eu consigo conservar bem o meu produto. E assim, eu, dentro do prazo de validade, respeitar as características dos produtos e eu vou ter produto durante todo aquele prazo de validade. Muitas pessoas se preocupam assim, olha, eu estou comprando um produto manipulado, injetável, porque mesoterapia e o que eu tenho são produtos manipulados. E a legislação prevê que aquele tipo de produto não pode ter mais de 1 ano de validade. Então eu tenho que trabalhar com isso. E eu preciso ter um planejamento onde eu vou comprar um produto, vou consumir aquele produto antes que ele vença. Tá? Então essa é uma característica. E muitas vezes as pessoas falam assim, bom, eu estou fazendo um tratamento aqui, por exemplo, para melasma, um tratamento capilar, um tratamento facial, e eu preparei uma mescla aqui de 10 ml. E vai sobrar. Posso guardar isso numa seringa e utilizar ele amanhã depois? Geralmente quando as mesclas ela é formada por várias ampolas separadas, é porque a estabilidade de todas as substâncias no mesmo ambiente, ela não é tão boa assim. Então qual que é o recurso? O recurso é usar uma fórmula que a gente lá no meio farmacêutico chama de preparação extemporânea. O que é isso? É a combinação de substâncias no momento que eu vou utilizar. Então a grande maioria dos laboratórios não vai te falar assim, olha, reutiliza isso, guarda numa seringa. Principalmente porque quando eu abro uma ampola, a esterilidade acabou, mas é um tempo pequeno de contaminação. Agora se eu pego aquela preparação, deixo dentro de uma seringa, 24, 48, sei lá quanto tempo, a exposição aos micro-organismos, ao meio ambiente, ela vai ser grande. E eu vou precisar ter um cuidado a mais, e essas substâncias geralmente não têm conservantes, que até fisiologicamente é bom,
Então, reutilização de produtos só quando ele vem ali num frasco ampola, e eu não faço outras misturas. Tem substância que ele vem no frasco ampola, aquele frasco que tem aquela borrachinha em cima. Aquela borrachinha é feita para ser perfurada de 6 a 10 vezes. Eu posso perfurar e aspirar e usar. É claro que a gente nunca vai usar uma agulha contaminada que a gente aplicou em ninguém, uma seringa que a gente já utilizou numa pessoa para aspirar o medicamento. É claro, vai ser um utensílio, uma seringa, uma agulha que eu acabei de tirar do invólucro, e ali eu estou perfurando aquele batoque, né, que é o que chama, aquela borracha. Então, durante o prazo de validade de 6 a 10 vezes. Mas como o volume daquela preparação não é tão grande assim, geralmente você usa 2, 3 vezes para fazer um tratamento, e assim você garante a qualidade do produto. Se eu vou usar 2 produtos que eles estão dentro desse frasco ampola, eu posso com uma agulha aspirar uma quantidade de um frasco ampola e com outra agulha aspirar uma quantidade de um outro frasco ampola também, e misturar os dois na seringa, não tem problema nenhum. A única questão é não pegar uma agulha contaminada, seja com produto ou com material humano, e fazer contato com a substância que está ali dentro do frasco ampola. Esses são os cuidados que a gente precisa ter, e a gente precisa saber respeitar isso para que a gente tenha sucesso, diminua risco, diminua a quantidade de intercorrências. E eu te falo, a legislação vigente, ela ainda não está sacramentada, mas o primeiro passo é você ver o que o seu conselho tem para te dizer. Eu tenho que estudar a legislação do meu conselho e saber quais são os meus limites. E uma orientação que eu te dou é a seguinte: se não está escrito na legislação, cuidado ao executar. Porque não é porque não está escrito lá que você pode fazer. Então, você deve conhecer muito bem a legislação, ver o que a Anvisa, que é de âmbito federal, vai falar a respeito do produto, vai falar a respeito da atuação do profissional, e aí sim você decidir fazer entre isso e aquilo outro. Mas o que eu tenho para te dizer e te encorajar, porque muitas vezes a gente vê profissionais de saúde angustiado naquilo que ele faz. Ele está ali, ele trabalha 6 horas, 8 horas, 10 horas, ele está recebendo um piso da categoria que não é um valor alto. Geralmente ele fica abaixo de 5 mil reais, já estou chutando alto, né? Ele fica abaixo disso, e a pessoa está descontente, mas só que ela também não se mexe. Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: se você tem o mínimo de afinidade por agulha, por aplicação, e você gosta de ver as pessoas bonitas, está na hora de você se despir do preconceito. Falo isso porque eu tinha do preconceito com a área de estética, escolher os setores dela que te dá maior respaldo e você trabalhar com ela de forma segura. Tenho desenvolvido um trabalho e me empenhado em orientar profissionais de saúde a ter isso, segurança e autonomia. E também falar para esse pessoal que tem alguma coisa boa que ele pode usar, ter maior recurso financeiro e também ter maior flexibilidade. Como é bom, né? A gente fazer uma coisa que a gente gosta, que a gente se encontra com a profissão, que a gente pode trazer benefício para as pessoas, ganhar dinheiro e também ter flexibilidade. Tempo para ir a uma academia, tempo para curtir a família, tempo para estudar um pouco mais, tempo de ir para um evento, seja um congresso, seja
um workshop, alguma coisa que te acrescente. Eu tenho que te falar que a estética, principalmente a estética invasiva, que é a que eu já trabalho há anos, é a que me proporciona isso hoje. E eu gostaria de te convidar para continuar vendo o material que a gente está sempre preparando, alguma coisa bem nova, bem atualizada para você, para te encorajar a tomar uma decisão que vai te dar um norte. A gente faz um trabalho que ele tem a facilidade de orientar quem está começando e chamar a atenção daqueles profissionais que já atuam. Essa foi a minha dedicação em fazer o material que eu posto e ofereço para vocês no dia a dia. Então, quero te agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final. Eu acredito que isso é uma troca e que vai ser muito interessante você olhar para a estética com outro olhar. E você vai perceber uma oportunidade. De repente é isso que você precisava para dar uma guinada na sua carreira, na sua profissão, ter o reconhecimento social e financeiro que você tanto almeja. Porque a maioria dos profissionais de saúde, ele deseja ser reconhecido pela sociedade. E o reconhecimento, ele traz uma série de outras coisas que você não precisa ficar correndo atrás. Elas vêm por você oferecer o de melhor que a sua profissão tem para te oferecer. Se você gostou, se inscreva no nosso canal do Telegram, se inscreva no nosso YouTube, me acompanhe no Instagram, no Facebook. Estamos aí para te oferecer o que há de melhor no segmento de mesoterapia estética. Um grande abraço, professor Nilson Pita.